Tô voltando, turma, nessa segunda parte do vídeo. Eu vou comentar algumas coisas que eu esqueci de comentar na primeira parte. Eu vou deixar o card da primeira parte para você que ainda não viu, passando aqui no card, tá? E algumas coisas que outros espectadores do canal me perguntaram e eu achei legal responder, né? Então, vamos embora lá pro vídeo. Dessa vez eu não vou esquecer nada, pessoal. Eu trouxe uma colinha aqui comigo, né? Então, basicamente, hoje eu vou falar para vocês um pouquinho a respeito do painel, do farol, do tanque, né? Com relação à carenagem, ela ser de plástico e ser fosca. Como é que eu faço para lavar, por exemplo. E o câmbio também, um pouco do kit de relação e uma diferença que eu senti aí na pilotagem da moto com relação ao tamanho dela e ao peso, tá? Vamos começar a falar aqui do kit de relação. Esse é o kit de relação, e o que eu esqueci de comentar com vocês no último vídeo é que ele vem com o O-ring, tá? Ele é daqueles que tem a borrachinha aqui, e isso diminui o barulho. Eu não tinha noção do tanto que isso diminui o barulho que a corrente faz, é muito silencioso, tá? E por ter esse O-ring, o manual da Yamaha, é claro, não é para usar Solupan para limpar esse kit de relação, é para usar o querosene. Eu vou deixar para vocês aí um pedacinho do vídeo da própria Yamaha que fala um pouquinho a respeito dessa maneira de limpar, que o querosene tira aí o óleo antigo, depois vocês passam um óleo novo. Muito importante, não usar Solupan ou qualquer outro solvente agressivo. Estes podem danificar a estrutura da moto, como as borrachas, a pintura do motor ou raios das rodas. Limpe a corrente de transmissão com querosene e uma pequena escova macia. A corrente de transmissão deve ser limpa e lubrificada em intervalos de 500 km e também após lavar a motocicleta ou conduzir na chuva. Outra coisa que eu queria comentar com vocês é com relação ao câmbio. Ele veio um pouco duro para mim, pessoal. Eu até levei ela lá na Yamaha depois, que ainda tá na garantia, né? A moto é nova. O câmbio tava um pouco duro para mim. Eu tinha um pouco de dificuldade para encontrar o neutro. Às vezes o neutro passava direto, às vezes o neutro entrava, eu nem sentia. E como essa moto não tem um indicador de marcha no painel, isso incomodava bastante. Eu não sabia quando eu estava no neutro ou não. Às vezes ela indicava lá no painel que o neutro estava posicionado, e quando eu soltava a embreagem a moto morria, porque na verdade ela estava ou na primeira ou na segunda. Então eu levei lá na Yamaha, eles deram uma ajustada aqui, né, embaixo dessa borrachinha tem uma engrenagemzinha, eles deram uma apertada, até que melhorou um pouco, tá? Mas a verdade é que essa marcha não é tão precisa quanto a da Factor. As marchas da Factor eram muito precisas. Essas daqui, apesar de agora estarem boas, não são tão precisas quanto a da Factor. Então, com relação ao câmbio, a da Factor era melhor. Outra coisa que eu queria comentar com vocês também é a respeito do tanque, tá? Me perguntaram como é que fazem para lavar, tá? Esse tanque aqui, ele é fosco e ele é de plástico. Eu já deixei aberto aqui para vocês, para mostrar uma coisinha. Ele é partido aqui, ó, dá pra ver a divisão. Ele é partido em 3 partes. Isso daqui na verdade é uma carenagem de plástico, não é o tanque. O tanque fica embaixo dessa carenagem. Muitos vídeos aí no YouTube dizem que o tanque é partido em 3. Isso é uma informação errada. Esse tanque não é partido em 3. O que é partido em 3 é a carenagem. O tanque tá aqui embaixo, ó. Olha o tanque aqui, ó. O tanque é uma peça única, inteiriça, que está por baixo dessa carenagem de plástico. Então, se você danificar essa carenagem, você realmente consegue trocar a carenagem. Agora, se você danificar o tanque, não sei como que você vai conseguir fazer isso, aí você vai ter que trocar o tanque inteiro. O tanque inteiro está aqui por baixo dessa carenagem. Tá? E como é que eu faço para lavar essa carenagem de plástico preta fosca? Vamos ali na frente rapidinho que eu vou mostrar pra vocês. Sou um pouco fresco, tá, pessoal? Pra lavar a moto, pra não arranhar. Eu lavo com esse chuveirinho aqui, ó. Tá vendo? Isso daqui é bem fraco. Não é nada muito forte, tá? Então eu lavo com esse chuveirinho. Quando eu não lavo, peraí, que eu vou com uma mão só, fica difícil, né? Deixa eu girar isso aqui. Tá aí, ó. Esse é o modo névoa. Isso aqui é melhor ainda pra lavar a moto, porque isso daqui não chega nem a ser um jato. Não sei se vocês conseguem... Se vocês têm noção aí no vídeo, como isso daqui é uma névoazinha, muito singela. Então, basicamente, eu lavo a moto com isso, para não arranhar. Eu também não uso detergente. Vou fechar aqui. Eu uso esse lava-altos aqui, ó, com cera. Que é para carro, mas também serve para moto. E é isso daqui que é o Solupan, ó, pessoal.
que você não deve usar para limpar o kit de relação dessa sua moto que tem o ringue, tá? Na Factor eu usava isso daqui, misturava com água e borrifava na correia e esfregava com uma escova de dente velha e depois colocava o óleo novo, tá? Esfrego o sabão com isso daqui, que é também para não arranhar, ó. Não uso o lado branco, tá? Uso só o lado azul. E depois secava com isso aqui, que é um paninho de microfibra, tá? E é basicamente assim que eu lavo a minha moto, para não arranhar. Esse tanque preto fosco e de plástico, ele tem algumas vantagens e algumas desvantagens, tá? As desvantagens dele é que ele mancha muito fácil. Então se você tiver com a mão suja e botar aqui, vai ficar marcado. Então se você for como eu também, toda hora você vai ficar com a tua blusa fazendo assim. Ele mancha muito fácil mesmo. Agora ele não arranha, tá? É diferente, por exemplo, de uma moto envernizada, esmaltada. Quando você para no sol, que ela fica refletindo no teu olho, você vê aquelas manchas circulares de arranhão. Aqui não tem, tá? Preto fosco não arranha. Um dos espectadores do canal também deu a ideia de usar um produto vitrificador, que eu esqueci o nome agora. Eu acho que é CIO 2 Pro. Eu vou testar, vai virar vídeo. Vou comprar, vou testar e posto aqui pra vocês. Falando agora um pouquinho, pessoal, com relação ao tamanho e ao peso, aí eu senti muita diferença, tá? Essa moto, com relação à Factor, ela é 25 quilos mais pesada. Se você for parar para pensar, 25 quilos não é muita coisa. Mas na hora de pilotar, faz uma diferençazinha assim, principalmente quando você está em baixas velocidades. Para fazer curvas mais fechadas em baixa velocidade, é bem mais difícil do que fazer com a Factor, que é mais leve, né? Eu tenho um problema aqui, quando eu vou sair da minha garagem, né? Nem dá para chamar de garagem, essa curvinha que eu tô fazendo aqui para subir, ela é um tanto quanto apertada. Então eu ainda não me acostumei direito para fazer essa curvinha, mas daqui a pouco acostuma, né? Fazer curvas mais fechadas é bem mais difícil com ela, e passar em corredor também não é muito confortável, mas nada que vá atrapalhar a pilotagem. Você consegue lidar com isso bem, é só ter um pouquinho de cuidado. Em resumo, isso fez uma diferença para mim, que é o peso da moto em baixas velocidades. Bom, pessoal, não sei como é que tá aí no vídeo para vocês, mas aqui para mim tá escurecendo. Isso é legal porque dá para eu mostrar as coisas que eu mostro com luz, né? Deixa eu ligar o painel aqui. Vocês vão perceber quando eu ligar o painel que ele tem 3 luzes aqui. Uma do neutro, uma de temperatura e uma de falha no motor. E além de uma de ABS aqui, tá? Olha essas luzes. Pronto, vocês perceberam que elas duas apagaram? É assim mesmo. Essa daqui, a da temperatura, tem que apagar, significa que o motor tá bom para ligar. Se aqui tivesse muito frio, por exemplo, ela ia ficar ligada até o motor esquentar. Essa daqui é de falha no sistema elétrico. Se tivesse alguma coisa errada no motor, provavelmente ia ser elétrico e essa luz ia ficar acesa, não ia apagar. Sinal de que você tem que levar na concessionária ou no seu mecânico de confiança. Isso aqui é a luz do neutro, tá? Isso aqui sempre que está acesa é porque está no neutro, se não tiver aceso é porque está em qualquer outra marcha. E aqui é a luz do ABS, ela apaga depois que você passa dos 10 km por hora. Se não apagar é porque o ABS não está funcionando. Como eu tinha comentado com vocês, ela não tem o marcador de marchas, né? Ele geralmente fica aqui, mas não tem, tá? Isso não é essencial, óbvio, mas é menos uma coisa que você tem que prestar atenção, né? Quanto mais coisa você tem que prestar atenção na moto, menos atenção você tem no trânsito. Então toda facilidade é bem-vinda. Isso não chega a incomodar, mas eu gostaria que tivesse daí uma coisa que poderia ser melhorada nessa moto. O marcador de ponta-giro é muito fácil de ver, muito mais fácil do que o da Factor. E para finalizar não, né? Ainda tem duas coisas para falar. Essa luz aí, que é laranja, não me incomoda muito, tá? Então pra mim não faz diferença nenhuma, não vou falar que é feio, poderia melhorar, pra mim tá ok. Agora sim, pra finalizar, que é uma coisa que eu acho muito interessante, é que esse painel não tem um marcador, um indicador de eco, né, que é a condição econômica. A Factor, por exemplo, aparece um eco aqui. Esse painel não aparece o eco, mas aparece esse marcador que eu tô aqui agora, não tá aparecendo nada, que é o indicador de consumo instantâneo. Ele não diz que você está economizando, ele te diz exatamente o quanto você está gastando naquele momento de combustível para fazer aquela velocidade, naquela pista, naquela marcha. Então se você tiver a 50 km por hora na quinta marcha numa pista reta, é muito provável que ele vai dizer para você aí que você está fazendo 60 km por hora, tá? Então você consegue saber
exatamente o quanto você está gastando. É muito melhor do que o indicador eco, né? Que não tem o indicador eco, mas o indicador eco só diz para você que você está economizando. Aí você sabe exatamente o quanto você está gastando. E agora, pessoal, para finalizar o vídeo, vou falar para vocês um pouquinho do farol, né? Vamos aqui para frente. Esse é o farol LED da Phaser 250, que eu mostrei ele para vocês do último vídeo, mas eu não comentei nada, né, a respeito da minha opinião sobre ele. E ele é muito bom, comparando com a Factor, que foi a moto que eu vi, poxa, ele dá de 10 a 0, tá? A Factor, ela tem uma lâmpada halógena, ela tem um foco muito bem definido, e ele geralmente fica no chão, tá? Alguma coisa aqui assim, você vê um rastro, que é onde o farol da Factor bate, tá? O farol da Factor, ele é bem concentrado no que está logo na sua frente, e ele ilumina pouco o que está lá para o seu horizonte, né? Isso é ruim na estrada, porque na estrada, que o teu horizonte é mais avançado, você não consegue ver à noite o que está na tua frente. Essa daí não, já não, tá? Mas assim, a gente tem que considerar que na estrada, não sei se vocês estão tão acostumados a pilotar na estrada de noite, o que importa mesmo é se o farol consegue iluminar os olhos de gato na pista, que são aquelas bolinhas de vidro que refletem a luz e dizem para você o caminho, tá? É como se você estivesse pilotando no escuro. Não me diga! E estivesse seguindo bolinhas de luz, tá? Então a capacidade que o farol tem de iluminar esses olhos de gato na pista é o que realmente conta numa rodovia à noite, porque não tem farol que faça milagre naquele breu. Até porque você não pode andar com o farol alto, senão você atrapalha os motoristas que estão vindo na direção oposta. Esse farol, diferente do da Factor, ele é como se fosse uma névoa, tá? Ele se espalha de uma maneira muito mais uniforme no ambiente e ele consegue iluminar tudo de maneira mais uniforme. E além dele ser mais branco, né? Isso na chuva até que atrapalha um pouco, porque luz amarela na chuva é melhor do que branca. Mas de maneira geral, quando não está chovendo, ele ilumina de uma maneira muito mais eficiente do que a lâmpada halógena da Factor. Então, pessoal, em resumo é isso, tá? Eu queria comentar com vocês a respeito dessa moto que eu esqueci de comentar no último vídeo. Então, como de praxe, vou pedir aí para vocês deixarem um like se vocês gostaram do conteúdo, porque isso ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo foi relevante para você e pode ser relevante para outra pessoa também. Então, obrigado por ficar aqui até o final e até o próximo vídeo.